Imagine ser acusado de roubo em público, diante de dezenas de pessoas, apenas por estar segurando uma sacola. Agora imagine que, depois de toda a humilhação, descobrem que você não só era inocente, como também era dono de 2 franquias naquele mesmo shopping. Essa história é real. E vai te deixar arrepiado do começo ao fim. Sejam muito bem-vindos ao canal Emoções em Contos, onde histórias fortes, emocionantes e cheias de reviravoltas ganham voz. Antes de começarmos, comenta aqui embaixo de qual estado do Brasil você está assistindo esse vídeo. Vamos ver até onde essa história vai chegar. O calor típico de São Paulo parecia escorrer pelas paredes do shopping Estação Central naquela tarde de sexta-feira. O entra e sai constante de pessoas, o som ritmado das escadas rolantes e a sinfonia de vozes misturavam-se com o cheiro forte de fritura vindo da praça de alimentação. Na entrada principal, um dos seguranças, Everton, observava o fluxo de clientes com os braços cruzados e olhar clínico. Seus olhos pararam em um homem alto, negro, de andar tranquilo e postura impecável. Ibrahim Nidour vestia uma camisa social azul clara, calça de alfaiataria cinza e sapatos limpos. Nas mãos, uma sacola preta sem logotipo, volumosa. Seu rosto estava calmo, mas seus olhos passavam rapidamente de um lado para o outro, como se estivessem conferindo detalhes do ambiente. Ele caminhava em direção à ala central do shopping, cruzando lojas, corredores e pessoas apressadas. Everton, atento, comentou com o colega de plantão. Tá vendo esse cara aí? Vê, né? O outro segurança deu de ombros. Só parece um cara bem vestido indo almoçar. Essa sacola aí, ó. E esse jeito dele olhando tudo? Talvez só esteja procurando alguma loja, respondeu o colega, com desinteresse. Everton não tirou os olhos de Ibrahim. Tocou discretamente no rádio preso à cintura. Base, aqui é Everton. Alguém acompanha as câmeras no setor 2? Homem suspeito com sacola preta caminhando em direção à praça. Na praça de alimentação, famílias com crianças procuravam mesas disponíveis. O barulho de pratos e bandejas se chocava com o som de uma música ambiente que quase ninguém percebia. Ibrahim passou próximo à entrada de uma loja de roupas femininas quando, de repente, um alarme agudo soou alto, cortando o fluxo sonoro do shopping como uma navalha. Pessoas pararam e olharam. Ibrahim também parou, confuso. A gerente da loja saiu apressada, olhou para os lados e tentou silenciar o dispositivo. Everton já se aproximava com passos largos. Senhor, por favor, pare onde está, disse ele, com a mão próxima à cintura, onde ficava o coldre de spray de pimenta. Ibrahim ergueu levemente as mãos. Qual o problema? O alarme da loja foi acionado. Preciso verificar sua sacola. Eu não entrei na loja, disse Ibrahim, tentando manter a calma. Passei pelo corredor. Mesmo assim. Procedimento padrão, respondeu Everton, com firmeza. A gerente da loja pareceu ofegante, o crachá balançando. O alarme tem disparado sozinho desde ontem. Deve estar com defeito. Everton olhou para ela rapidamente, depois voltou os olhos para Ibrahim. Só quero dar uma olhada, por precaução. O público começava a se reunir ao redor. Um adolescente sacou o celular e começou a gravar. Ibrahim olhou ao redor, desconfortável, mas não resistiu. Estendeu a sacola. Everton abriu e começou a revirar o conteúdo ali mesmo. Papéis, uma caixa com cabos, uma embalagem de carregadores, um caderno. Nada suspeito. Mesmo assim, ele insistiu, preciso que o senhor me acompanhe até a sala de segurança. Isso é realmente necessário? Perguntou Ibrahim, já sentindo os olhares fixos ao redor. É protocolo. O senhor pode esclarecer tudo por lá. A gerente da loja hesitou. Se o alarme foi defeito da loja, não precisa levar ele, né? É só para garantir. Vamos resolver isso rapidinho, disse Everton, já indicando o caminho com a cabeça. Ibrahim respirou fundo e seguiu. O corredor parecia mais longo com todos os olhos voltados para ele. Alguns cochichavam. Uma criança perguntou para a mãe: Mãe, ele roubou alguma coisa? A mulher respondeu em voz baixa: S.A. deve ser ladrão. Na sala de segurança, o ar era denso, o som abafado. Ibrahim sentou-se numa cadeira de plástico. Everton começou a revisar as imagens das câmeras do setor 2, mesmo já tendo feito a revista.
Você trabalha com o quê? Perguntou Everton, tentando um tom casual. Sou empresário, respondeu Ibrahim, sem entrar em detalhes. Empresário? Interessante. E carrega equipamento eletrônico assim, na sacola? Eram para entrega, respondeu ele. Comprei de manhã. Você tem nota disso aí? Perguntou Everton. Tenho sim. Está aqui. Ibrahim retirou papéis da pasta e os entregou. Everton olhou por cima, fez um ruído com a boca. Tá bom, mas e o seu documento? RG ou CPF? Ibrahim tirou a carteira e entregou os documentos. Everton analisou, digitou algo no computador. O outro segurança na sala observava em silêncio. Tá registrado aqui que você mora no Brás. Faz o que naquela região? Insistiu Everton. É onde moro, respondeu Ibrahim, mantendo a calma. O rádio chiou com um aviso: câmeras revisadas. Nada suspeito no trajeto do suspeito. Sem imagens de entrada na loja. Everton ignorou. Mesmo assim, o senhor tá bem nervoso. Isso não ajuda. Estou constrangido, disse Ibrahim. Fui revistado no meio do shopping por causa de um alarme defeituoso. E agora estou aqui sendo interrogado. Ninguém está te interrogando. Só fazendo perguntas de rotina. O silêncio na sala era quase palpável. O tempo parecia ter parado. O outro segurança pigarreou. Temos algum outro procedimento, Everton? Perguntou. Vamos ver mais imagens. Quero revisar os outros ângulos, respondeu ele, virando o monitor. Lá fora, o shopping seguia seu fluxo normal. Mas nos bastidores, a tensão se aprofundava. Ibrahim, ainda silencioso, olhava ao redor como quem revivia memórias antigas e dolorosas. Seu olhar não era de surpresa, era de resignação. Ele já havia estado naquele lugar simbólico antes. E sabia que ainda estava longe de sair dele. Se você está gostando dessa história e quer receber mais histórias emocionantes como essa, se inscreve aqui no canal Emoções em Contos e deixa o seu like agora mesmo. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo narrativas que tocam, chocam e fazem pensar. Agora, bora continuar, porque essa história só está começando. Na sala de segurança, a luz branca refletia no monitor enquanto Everton rebobinava imagens, procurando algo que justificasse sua desconfiança. Do lado oposto, Ibrahim mantinha a postura, o olhar fixo em um ponto indefinido da parede. Respirava devagar, com os braços cruzados sobre o peito. Ele já conhecia esse tipo de silêncio. Na infância, no Senegal, aprenderá que o silêncio era a primeira forma de sobrevivência. A escola onde estudou em Dakar ficava num bairro de classe média, e ali ele foi um dos poucos alunos negros de pele retinta. Mais de uma vez, ouviu piadas sobre sua aparência, sua voz, seu jeito de andar. Com o tempo, descobriu que dignidade também exigia resistência. Não se tratava apenas de suportar o olhar dos outros, mas de manter o próprio olhar firme. No Brasil, a promessa de liberdade e oportunidade soava real. E durante um tempo, foi. Ele chegou com o visto regular, diploma de economia, e um plano para recomeçar. Aprendeu o idioma rápido. Trabalhou como garçom, vendedor de rua, motoboy. Guardava cada centavo. E aos poucos, começou a construir algo que, com sorte, viria a ser chamado de vida digna. Mas nada disso importava agora. Naquela sala sem janelas, sentado diante de dois homens que o viam como ameaça, Ibrahim voltava a ser invisível. Ou pior, perigoso. Everton, do outro lado, franzia a testa. Já havia trabalhado em 3 shoppings diferentes. Orgulhava-se de seu faro. Achava que sabia quando alguém escondia algo. O problema, pensava, era que às vezes o protocolo não era suficiente. Era preciso ir além da ficha, da aparência. Ele não se via como racista, não usava essa palavra. Preferia acreditar que era realista. Ele tá muito calmo, comentou para o colega, sem olhar para Ibrahim. Ou só tá cansado, respondeu o outro, com menos convicção. Everton suspirou. A gente tem que ter atenção. Não dá para confiar só porque o cara fala bonito. O silêncio entre eles foi cortado por um novo chiado do rádio. Sem novidades nas câmeras. Nenhuma imagem mostra entrada ou saída com produtos da loja. Everton se levantou, andou em volta da sala como um animal enjaulado. Ibrahim continuava imóvel.
Por que você não entrou em contato com ninguém ainda? Perguntou ele. Porque estou esperando que termine sua análise, respondeu Ibrahim. Você não quer ligar para ninguém? Um advogado, talvez? Você me tomou o celular, lembra? Everton piscou, surpreso. Pigarreou e entregou o aparelho. Lá fora, a movimentação começava a chamar a atenção. Alguns funcionários se perguntavam o que acontecia. A funcionária da lanchonete ao lado da escada rolante comentou com o entregador. Você viu? Pegaram um cara lá na frente da loja. Tavam revistando ele no meio do corredor. Roubo? Não sei. Mas parecia coisa séria. Na praça de alimentação, uma atendente reconheceu Ibrahim. Apertou os olhos, como se buscasse confirmar algo. Aproximou-se da gerente, murmurando. Aquele homem, o que tá lá com os seguranças, eu acho que ele já veio aqui. Várias vezes. Não é aquele que sempre passa para conferir o caixa da sorveteria nova. Tem certeza? Quase. Então por que ninguém fez nada? Perguntou a gerente, hesitando. Porque a gente não tem certeza, respondeu a funcionária, e virou de costas. A omissão também fazia parte do ritual. Dentro da sala, Ibrahim olhava agora o relógio. Quanto tempo mais isso vai durar? Perguntou. Estamos quase terminando, disse Everton. Só estou aguardando confirmação com a administração do shopping. Administração? Por quê? Porque você não parece alguém que só estava andando por aqui. E você estava com eletrônicos. Eu estava com produtos que comprei. Apresentei notas fiscais. Everton se encostou na parede. Você sempre anda com essas coisas em shopping? Frequentemente, respondeu Ibrahim. Everton riu com o canto da boca. Frequentemente, tá certo. Do lado de fora, a gerente da loja de roupas voltava ao seu balcão. Mexia nos sensores. Ainda frustrada com o alarme. Sentia um peso no estômago. Queria ter falado com mais firmeza. Mas algo a impediu. Talvez fosse medo de se meter. Ou apenas conveniência. Afinal, não era responsabilidade dela resolver isso. Ou era? No subsolo, no setor administrativo, o rádio informava que as câmeras estavam sendo arquivadas para futura análise, caso fosse necessário. O chefe de segurança ainda não havia sido informado da ocorrência. Everton agia por conta própria, amparado por uma sensação de poder disfarçada de zelo. Ibrahim sabia disso. Já vira esse tipo de homem em diferentes trajes, sotaques e cargos. O uniforme apenas dava forma a um instinto antigo, o de controlar o corpo alheio. Com o celular de volta nas mãos, Ibrahim pensou em ligar para alguém. Mas decidiu esperar. Ele sabia que, naquela situação, cada reação poderia ser usada contra ele. Você tem passagem? Perguntou Everton, de repente. Ibrahim levantou lentamente os olhos. Como? Antecedentes. Ficha limpa? Pode verificar, disse ele. Está tudo em ordem. Everton digitou algo no computador. Bufou. Limpo. Fez-se um silêncio estranho, pesado, como o momento que precede uma tempestade. Ibrahim estava sentado há mais de 40 minutos. Nada de concreto havia sido apresentado contra ele. Mas ninguém parecia disposto a encerrar aquilo. Lá fora, a tarde seguia. Mas dentro daquela sala, o tempo havia congelado, não por acaso, mas por conveniência. E no centro disso, um homem negro esperava que o sistema decidisse se ele era digno de continuar andando livremente por onde já deveria ser respeitado. Ibrahim já passava da marca de 1 hora dentro da sala de segurança. A cadeira de plástico em que estava sentado começava a causar dores nas costas. Ele se mexeu discretamente, tentando aliviar a tensão nos ombros. A sensação de estar sendo observado como um objeto de análise era sufocante. Ainda assim, seu rosto permanecia firme. Do lado oposto, Everton parecia mais inquieto do que nunca. Havia perdido o fio da lógica, mas mantinha o controle por pura teimosia. Procurava qualquer detalhe que validasse sua intuição. Mas não era mais sobre provas, era sobre justificativa. Se ele desistisse agora, tudo pareceria exagero. Se seguisse, talvez algo aparecesse. Você já trabalhou em loja? Perguntou de repente. Já, respondeu Ibrahim, sem hesitar. Roubo interno é muito comum em lojas,
continuou Everton. Funcionário que leva produto escondido. A gente já pegou alguns aqui. Ibrahim apenas assentiu, sem interesse na conversa. Everton inclinou-se para a frente. Mas você não parece funcionário. Parece mais técnico de alguma coisa. Ou camelô, talvez? Ibrahim ergueu os olhos lentamente. Você está tentando descobrir o que, exatamente? Estou tentando entender por que um homem como você anda com uma sacola cheia de eletrônicos, sem identificação da loja, sem uniforme, com uma nota fiscal que poderia ser de qualquer compra feita por outra pessoa. Você quer entender, ou só quer confirmar o que já decidiu sobre mim? Perguntou Ibrahim, com a voz baixa. A tensão na sala se tornou palpável. O outro segurança, em silêncio há muito tempo, se levantou e saiu discretamente, deixando Everton e Ibrahim a sós. Na praça de alimentação, 2 adolescentes assistiam ao vídeo da abordagem feito por um dos clientes. A gravação já estava nas redes sociais. A legenda era simples: olha o que estão fazendo com esse cara no shopping. Vergonhoso. Os comentários se multiplicavam. Você viu isso? Perguntou um. Já tem mais de 1000 curtidas. Esse cara aí? Acho que já vi ele no quiosque de açaí. Será que roubaram ele de verdade? Nem sei, mano, mas estão tratando como se fosse bandido. Enquanto a rede espalhava as imagens, o interior do shopping começava a mudar de tom. A funcionária da sorveteria, Rebeca, estava inquieta. Era nova no emprego e já havia visto Ibrahim diversas vezes. Lembrava do dia em que ele ajudou a consertar a maquininha de cartão com as próprias mãos. Mas agora, ao vê-lo sendo tratado como criminoso, sentia um nó no estômago. Ela tentou falar com o supervisor da praça, mas ele cortou a conversa com uma frase seca. Se ele for mesmo quem você pensa, vão descobrir logo. Melhor não se meter. No setor de operações, o vídeo chegou até o gerente de segurança do shopping, Daniel, que assistiu com a mandíbula travada. Não havia sido informado oficialmente da ocorrência. Pegou o rádio e chamou Everton. Everton, qual o status do caso com o suspeito no setor 2? Everton respondeu com um leve tremor na voz: ainda em andamento, senhor. Estamos apurando inconsistências. Preciso que você venha até aqui com ele. Agora. Ele ainda não foi liberado, senhor. Estamos analisando as imagens. Imagens que não mostram nada comprometedor. Everton hesitou. Nada por enquanto. Mas o comportamento dele é evasivo. Muito calmo. Parece treinado. Treinado, repetiu Daniel, irritado. Everton, você prendeu um cliente por 1 hora com base em suposições? Não está preso, está sendo conduzido, respondeu ele. Daniel cortou. Traga ele. Imediatamente. Everton desligou o rádio com força, claramente contrariado. Virou-se para Ibrahim com expressão fechada. Vamos dar uma volta. Ibrahim se levantou sem dizer nada. Caminhou à frente, sob o olhar atento do segurança. À medida que passavam pelos corredores, o silêncio dava lugar a cochichos. Algumas pessoas apontavam. Outras filmavam discretamente. Ibrahim percebeu os olhares, mas não desviou os olhos. Cada passo era um desafio à vergonha. Na escada rolante, um menino puxou a camisa da mãe. É o moço do vídeo. Ela respondeu em voz baixa: fica quieto, não olha. O constrangimento agora era coletivo. Everton sentia os olhares também. Mas insistia no papel de controle. Não por justiça, mas por orgulho. Precisava sustentar a narrativa. No escritório da administração, Daniel esperava com os braços cruzados. Assim que Ibrahim entrou, ele se levantou. Boa tarde, senhor. Peço desculpas pela demora. Sou Daniel, responsável pela segurança geral do shopping. Ibrahim assentiu com a cabeça. Não disse nada. Daniel virou-se para Everton. Você pode me explicar o que está acontecendo aqui? Foi uma abordagem de rotina. Um cliente passou perto da loja, o alarme disparou, e ele estava com sacola suspeita. Revistaram a sacola. Sim. E encontraram algo? Não. E as câmeras? Nada suspeito. Mas ele se negava a dar explicações completas. Daniel respirou fundo. Senhor Ibrahim, o senhor foi informado de que isso era uma abordagem de rotina.
Ibrahim respondeu com serenidade: fui conduzido sem consentimento, revistado em público, mantido numa sala por mais de 1 hora. Chamaria isso de rotina? Daniel ficou em silêncio. Everton desviou os olhos. Isso é inaceitável, disse Daniel, finalmente. E será resolvido. O senhor está liberado. Já fui julgado, respondeu Ibrahim. Agora me liberam. Mas quem devolve minha dignidade? Daniel tentou interromper, mas Ibrahim já se retirava. Ele caminhou pelos corredores como quem atravessa um campo de guerra vencido. A batalha ainda não havia terminado. Na verdade, estava apenas começando. Rebeca passou o restante do turno dividida entre servir os clientes e lançar olhares nervosos em direção à administração do shopping. Não conseguia tirar da cabeça a imagem de Ibrahim sendo escoltado por 2 seguranças, como se fosse uma ameaça. Sentia a garganta apertada, os olhos secos de tanto conter o incômodo. Ele não era um desconhecido qualquer. Era o homem que a contratou pessoalmente, que lhe entregou o primeiro uniforme dobrado com cuidado, dizendo: você vai crescer aqui. Só precisa de foco. Mas agora, ninguém parecia lembrar disso. Depois de hesitar várias vezes, ela mandou uma mensagem discreta para o gerente da loja de eletrônicos no 2º piso. O número salvo no celular apenas como Lucas, Tech+. Digitou rápido, apagou, reescreveu. Lucas, o Sr. Ibrahim está aqui no shopping e aconteceu algo estranho. Ele foi levado pela segurança. Acho que confundiram ele com alguém. Você sabe o que está acontecendo? Lucas leu a mensagem no intervalo entre 2 atendimentos e sentiu um arrepio. Tentou ligar imediatamente para Ibrahim, mas caiu direto na caixa postal. Depois, foi até a administração para perguntar, mas recebeu uma resposta fria da secretária: não temos informações sobre isso no momento. Caso o senhor precise, pode registrar uma reclamação formal. Ele não insistiu. Voltou para a loja com a testa franzida e uma inquietação crescente. Enquanto isso, no grupo interno de mensagens dos funcionários da segurança, a conversa esquentava. Um dos seguranças mais novos, Diogo, havia filmado parte da abordagem inicial, antes de ser ordenado a parar por Everton. Ele agora assistia ao vídeo em silêncio, revendo cada expressão de Ibrahim, cada gesto de Everton. Uma frase em especial lhe doía: você quer entender ou só confirmar o que já decidiu sobre mim? Diogo digitou no grupo. Alguém sabe por que ainda estão segurando o cara se não acharam nada? Outro respondeu. Procedimento. Ele tava estranho. Diogo rebateu. Isso não é procedimento. Isso é perseguição. O grupo ficou em silêncio. Nos bastidores, a pressão crescia. O vídeo continuava circulando online, e agora chegava a páginas locais de denúncia e perfis que cobravam responsabilidade institucional. Um influenciador com mais de 50.000 seguidores publicou o vídeo com uma legenda que ecoou como uma bomba. Homem negro é revistado e humilhado em shopping de luxo em SP. Nenhuma prova. Nenhuma justificativa. Isso tem nome. O shopping ainda não havia emitido nota oficial. A administração debatia se o caso teria repercussão ou se morreria como tantos outros, abafado por outras notícias. Alguns executivos achavam que ignorar seria o melhor caminho. Outros temiam um escândalo. Enquanto isso, Ibrahim caminhava lentamente em direção à saída do shopping. Seus passos eram calculados. Os olhares ainda o acompanhavam, mas agora estavam misturados. Alguns de pena, outros de curiosidade, e outros ainda de desconforto, de quem percebeu que algo errado havia sido feito, mas não sabia como reagir. Ao passar pela praça de alimentação novamente, ele cruzou o olhar com a funcionária da loja de açaí, que tentou sorrir. Ele retribuiu com um leve aceno. Ela queria pedir desculpas. Queria ter dito algo na hora. Mas agora era tarde. E ela não sabia se ele aceitaria. Ao sair pelas portas de vidro, Ibrahim sentiu o calor da tarde bater em seu rosto. Parou por um instante e respirou fundo. Pensou em ir direto para casa, mas algo dentro dele dizia que a história não podia terminar assim. Pegou o celular e digitou uma única mensagem. Está na hora. A mensagem foi enviada para um contato nomeado apenas como Jurídico, SP. Depois, ele digitou outra mensagem para Lucas. Estou bem. Preciso que você organize os documentos da franquia. E me envie as gravações internas.
Tudo de hoje. Enquanto isso, dentro do shopping, o chefe de segurança Daniel convocava uma reunião emergencial com sua equipe. Havia percebido que o caso fugira ao controle. Chamou Everton, Diogo e mais 2 supervisores. Vamos esclarecer esse incidente antes que vire crise, disse Daniel, tentando controlar a voz. O cliente foi liberado sem provas. Temos vídeo circulando. Se isso tomar proporção, podemos ser acusados de racismo institucional. Ele não parecia cliente comum, insistiu Everton. E o que é um cliente comum para você? Questionou Diogo, com a voz firme. Alguém que não foge das perguntas. Que coopera. Ele cooperou. Você que não escutou, respondeu Diogo. O clima na sala mudou. Everton tentou retrucar, mas Daniel o interrompeu. Chega! Isso não é julgamento de caráter. Isso é um erro grave de abordagem. E vamos ter que responder por ele. Vai colocar tudo nas minhas costas agora? Perguntou Everton, irritado. Você decidiu agir por conta própria. Não notificou a chefia. Desrespeitou o tempo limite de retenção. O erro é seu, sim. E se o shopping for responsabilizado, a sua conduta estará no centro. Everton saiu da sala bufando, os punhos fechados. Na praça de alimentação, Rebecca finalmente criou coragem e escreveu uma publicação em seu perfil pessoal. Acompanhou o vídeo com um texto curto. Esse homem é meu chefe. Ele me deu meu primeiro emprego. Nunca vi ele destratar ninguém. Hoje vi ele sendo tratado como ladrão. E ninguém fez nada. A postagem viralizou em menos de 1 hora. A história já não era só sobre um erro. Era sobre uma estrutura. Sobre omissão. Sobre a naturalização do constrangimento. E, pouco a pouco, mais pessoas começavam a se perguntar o que realmente sabiam sobre o homem que foi levado como suspeito, e que agora, silenciosamente, fazia a verdade se organizar. No dia seguinte, ainda antes da abertura oficial do shopping, Ibrahim já estava no estacionamento reservado para lojistas. Chegou cedo, vestia a mesma calma do dia anterior, mas algo em sua postura havia mudado. Caminhava com a precisão de quem não vinha mais como visitante, mas como quem recuperava território. Carregava uma pasta preta nas mãos. Entrou por uma entrada de serviço, passou pela segurança sem ser parado e subiu direto para o 2º piso. O gerente da loja Tech mais o esperava na porta, com expressão tensa. Está tudo pronto. As gravações internas de ontem, as notas, o contrato com o shopping, os registros das 2 franquias. Tudo aqui, disse Lucas, entregando um pendrive. Obrigado. Agora preciso que você vá até a administração comigo, respondeu Ibrahim. Lucas hesitou por um segundo. Claro. Enquanto isso, Daniel, o chefe de segurança, revisava um relatório parcial da ocorrência. Sabia que a administração exigiria uma explicação completa. O vídeo circulava agora em páginas de veículos nacionais. Manchetes como empresário negro é humilhado em shopping de SP ocupavam os destaques. Everton não apareceu para o turno. Mandou uma mensagem avisando que tiraria alguns dias. Não pediu desculpas. Apenas sumiu. Quando Ibrahim e Lucas entraram na sala de reuniões da administração, encontraram Daniel, 2 diretores e uma advogada contratada às pressas. O ambiente era frio, cerimonioso. Senhor Ibrahim, disse Daniel, levantando-se. Agradeço por ter vindo. Estamos aqui para entender o que aconteceu ontem e buscar uma resolução justa. Ibrahim colocou a pasta sobre a mesa e abriu com calma. Retirou os documentos um a um. Aqui estão os contratos de locação das franquias que mantenho neste shopping. Uma no piso térreo, outra neste andar. Ambas estão registradas em meu nome. Aqui estão as imagens internas das lojas que administro, provando que eu estava trabalhando e transportando materiais de uma para outra. E aqui estão os comprovantes das compras feitas ontem, com as notas fiscais assinadas digitalmente. A sala ficou em silêncio. A advogada puxou os documentos para mais perto e começou a folhear, apressada. Daniel pigarreou. O senhor é proprietário das lojas? Sim, respondeu Ibrahim. Há 2 anos. Um dos diretores se remexeu na cadeira. Por que o senhor não disse isso ontem? Porque não fui tratado como alguém com direito a falar. Fui revistado, conduzido, interrogado e ignorado. Não me perguntaram quem eu era.
Me perguntaram o que eu estava escondendo. Daniel desviou o olhar. A advogada engoliu em seco. Sr. Ibrahim, reconhecemos que houve um erro grave. Estamos dispostos a fazer um comunicado oficial e nos retratar. Não quero um pedido de desculpas por formalidade, respondeu ele. Quero medidas reais. Treinamento para a equipe de segurança. Revisão dos protocolos. Comprometimento com a dignidade de quem circula aqui. Não só comigo, mas com todos. O diretor mais velho suspirou. O senhor está certo. Vamos alinhar isso. Ibrahim se levantou. Também encaminhei tudo para meu advogado. Caso essa história seja tratada com descaso, tomaremos outras medidas. Vamos colaborar, respondeu a advogada, agora mais contida. Ao sair da sala, Lucas ainda parecia em choque. Eles estavam brancos. Eles estavam desconfortáveis, disse Ibrahim. É diferente. Na praça de alimentação, a movimentação aumentava. Clientes liam notícias nos celulares, apontavam para a loja Tech Mais como se ela tivesse ganho um novo significado. Rebeca, na sorveteria, viu Ibrahim de longe e correu até ele. Desculpa. Por ontem. Por não ter feito nada. Você fez agora, respondeu ele, gentil. Isso conta. Na portaria principal, uma repórter aguardava com câmera e microfone. Ao ver Ibrahim, se aproximou com cautela. Sr. Ibrahim, o senhor gostaria de dar uma declaração? Ele parou, olhou a câmera por um momento, e respondeu. Ontem me revistaram como se eu não tivesse lugar aqui. Hoje, eu vim lembrar quem sou. E o que construí. Eu não quero ser exceção. Quero que ninguém mais passe pelo que eu passei. A declaração foi curta. Viralizou em minutos. Enquanto as redes reagiam, os corredores do shopping se enchiam de algo novo. Não era silêncio. Nem barulho. Era uma consciência. Gente que começava a olhar diferente. Gente que entendia que uma fronteira havia sido ultrapassada. E Ibrahim? Voltava à sua loja. Não com arrogância. Mas com firmeza. Aquela era sua resposta. A segunda-feira amanheceu com o nome de Ibrahim estampado em manchetes nacionais. Nos jornais impressos, nas telas dos celulares, nos vídeos compartilhados em redes sociais, o título era quase sempre o mesmo. Empresário negro é acusado injustamente de roubo em shopping onde possui 2 franquias. O vídeo da abordagem, agora com mais de 2 milhões de visualizações, era acompanhado por depoimentos emocionados, análises jurídicas e, como era inevitável, também por comentários cruéis. Parte da internet reagia com empatia. Outra, com sarcasmo. Na sala da diretoria do Shopping Estação Central, o clima era de crise total. O telefone não parava. Clientes ligavam para cancelar contratos, lojas pediam reuniões emergenciais. A assessoria de imprensa corria para redigir uma nota pública, tentando equilibrar retratação e contenção de danos. Vamos assumir o erro, mas sem admitir responsabilidade jurídica direta, sugeriu a advogada. O vídeo já nos condenou, respondeu o diretor, com as mãos na cabeça. Na equipe de segurança, a tensão era ainda maior. Everton não aparecerá para trabalhar desde o sábado. Seu número de celular tocava e caía na caixa postal. Circulavam rumores de que ele havia sido afastado temporariamente, mas ninguém confirmava. Alguns diziam que ele estaria sendo processado. Outros, que pedirá demissão. Diogo, o segurança mais jovem, foi chamado à sala da gerência. Você gravou o vídeo? Perguntou Daniel, direto. Não fui eu quem postou. Mas sim, gravei. Eu vi que aquilo não estava certo. Você desrespeitou o protocolo. E o Everton não desrespeitou nada? Ele inventou uma abordagem sem base. Prendeu o homem sem motivo. Isso também não é contra protocolo. Daniel respirou fundo, exausto. Ninguém está limpo nisso, Diogo. Mas a questão agora é o que a gente vai fazer com o que sobrou. Do outro lado do shopping, Ibrahim entrava na doçura gelada, a sorveteria do piso térreo. Rebeca o recebeu com um sorriso sem jeito. Bom dia, senhor. Bom dia. Tá tudo bem por aqui. Já organizei as notas de ontem e atualizei o estoque. A gente vendeu bem, apesar da confusão. Você cuidou bem disso tudo. Obrigado. Ela hesitou,
depois falou num tom mais pessoal. O senhor vai processar o shopping? Talvez. Ainda estou decidindo. Mas vou fazer mais do que isso. Ela olhou com curiosidade. Ibrahim não explicou. No segundo piso, na Tech+, Lucas organizava os produtos com precisão, como sempre. Clientes entravam com curiosidade, alguns apenas para ver o rosto do homem da notícia. Um deles, homem branco de meia-idade, se aproximou com um pedido discreto. Desculpe, eu só queria dizer que vi o vídeo. E que foi errado o que fizeram com ele. Com vocês. Queria que soubessem que tem meu respeito. Lucas agradeceu, mas não sorriu. Nos bastidores, Ibrahim articulava algo maior. Na terça-feira, reuniu-se com 2 advogados especializados em direitos civis e 3 empreendedores negros que também mantinham negócios no mesmo shopping. O encontro aconteceu numa sala reservada de coworking no centro de São Paulo. Isso não é só sobre mim, disse Ibrahim. É sobre o que acontece com todos nós, o tempo inteiro. Querem que a gente agradeça quando não nos agridem, comentou uma das empreendedoras. Como se dignidade fosse concessão. Se a gente não age agora, vai continuar igual, completou outro empresário. Ao final da reunião, decidiram criar uma comissão de empresários negros atuantes no comércio. Seria um coletivo de apoio, denúncia e articulação política. O primeiro objetivo: pressionar o shopping a adotar medidas concretas. De volta à sua rotina, Ibrahim se mantinha em silêncio público. Recusou entrevistas em programas de TV. Evitava postagens emocionais. Mas trabalhava nos bastidores com estratégia. O shopping, pressionado pela opinião pública e por pedidos de esclarecimento de órgãos civis, anunciou uma coletiva para o final da semana. A imprensa foi convidada. Representantes do shopping estariam presentes, junto de representantes do coletivo recém-formado. Na quarta-feira, ao fim da tarde, Ibrahim passou discretamente pela área administrativa. Deixou um envelope lacrado na recepção. Nele, uma carta formal, mas direta. *** a administração do Shopping Estação Central. Em resposta à abordagem abusiva e discriminatória de que fui vítima, requeiro que sejam aplicadas as seguintes medidas. Treinamento obrigatório para todos os funcionários do setor de segurança, com foco em antirracismo e direitos civis. Implementação de um comitê de diversidade e respeito institucional. Compromisso público com práticas inclusivas e corretivas. Aguardo resposta formal no prazo de 5 dias úteis. Atenciosamente. Ibrahim. ***. Naquela noite, Ibrahim voltou para casa e assistiu, em silêncio, a uma reportagem no telejornal. O apresentador narrava os fatos. Mostrava o vídeo da abordagem. Reexibia a fala dele diante das câmeras: hoje, eu vim lembrar quem sou. Mas agora, o país inteiro também sabia. Na manhã da coletiva de imprensa, o saguão do Shopping Estação Central estava tomado por câmeras, repórteres e clientes curiosos. Perto da fonte decorativa, um púlpito simples havia sido montado. De um lado, diretores do shopping em trajes escuros e semblantes tensos. Do outro, 3 representantes do recém-formado coletivo de comerciantes negros. Ibrahim era um deles. Ele chegou pouco antes do início, vestindo uma camisa branca e calça azul marinho. Sem gravata, sem ostentação. Apenas a presença firme de quem sabia o peso de cada passo que dava ali. Cumprimentou discretamente os outros membros do coletivo, depois recebeu um aceno formal da advogada do shopping. O microfone estava à espera. Daniel, o chefe de segurança, não estava presente. Havia sido afastado. Everton, oficialmente, pedirá desligamento da empresa. As mudanças começavam. O primeiro a falar foi o diretor-geral do shopping. Reconhecemos publicamente a falha grave ocorrida em nossa abordagem de segurança. Lamentamos profundamente o ocorrido com o Sr. Ibrahim Douri e reiteramos nosso compromisso com uma reformulação interna que promova respeito, igualdade e dignidade a todos os nossos clientes e parceiros. A fala seguiu protocolar. Foi lida, palavra por palavra. Quando terminou, o silêncio caiu por alguns segundos. Então Ibrahim se aproximou do microfone. Eu poderia vir aqui apenas aceitar as desculpas. Mas não estou aqui por mim. Estou aqui por todos os que não têm câmera filmando quando são humilhados. Fez uma pausa curta.
Olhou nos olhos da plateia. Hoje, damos o primeiro passo para que espaços como este não sejam zonas de exclusão disfarçadas de normalidade. O que me aconteceu acontece todos os dias, com nomes diferentes, em lugares diferentes. E ninguém ouve. Hoje ouviram. Agora queremos mudança. Ao final da coletiva, Ibrahim saiu em silêncio. Não respondeu perguntas, não posou para fotos. Voltou direto para o segundo piso. Na Tech+, Lucas o esperava com um sorriso contido. Você falou tudo. Fiz o que era preciso. Dias depois, os primeiros cartazes do programa Comércio com Respeito foram fixados nos corredores do shopping. A campanha trazia imagens de lojistas diversos, acompanhadas da frase: aqui, toda história merece respeito. A imagem de Ibrahim não estava entre elas. Ele pedirá que não fosse. Não quero ser símbolo. Quero ser parte de uma mudança real, explicará. Enquanto isso, o coletivo ganhava força. Reuniões quinzenais eram feitas com lojistas, líderes comunitários e advogados. Relatos de casos parecidos surgiam. Pessoas que nunca haviam falado agora escreviam, compartilhavam, apareciam. Eu fui expulso da minha loja por parecer cliente suspeito, contou um microempresário de Guarulhos, emocionado. Agora sei que não estou sozinho. Ibrahim começou a ser procurado por centros culturais, universidades, movimentos sociais. Recusou a maioria dos convites. Não buscava palco. Mas aceitou um convite específico: falar com jovens aprendizes em formação no próprio shopping. Na tarde marcada, reuniu 22 jovens na sala multiuso. Sentou-se diante deles, simples. Não estou aqui como vítima. Estou aqui como alguém que aprendeu com dor. E que acredita que o conhecimento deve ser partilhado. Ele contou sua história. De Dakar até São Paulo. Dos dias como garçom até abrir o próprio negócio. E falou sobre o que aconteceu naquela sexta-feira. Sem raiva. Com verdade. Vocês vão ver muita injustiça. E talvez sejam pressionados a calar. Mas lembrem-se, o silêncio também tem consequência. Ao final, uma das jovens se aproximou com os olhos marejados. Senhor Ibrahim, é verdade que o senhor quase não falou nada naquele dia. Às vezes, o silêncio tem mais força do que um grito, respondeu ele. Na semana seguinte, Ibrahim recebeu uma ligação da central administrativa do shopping. Um convite. Queriam que ele ajudasse na elaboração do novo protocolo de abordagem e no treinamento da nova equipe. Ele aceitou. Participou das reuniões, sugeriu práticas, mostrou exemplos. Não com raiva, mas com firmeza. Sentava-se à mesa com quem, semanas antes, duvidava até de sua presença. Qual o seu objetivo com tudo isso? Perguntou a gerente de operações, intrigada com sua postura. Que o próximo homem como eu não precise provar quem é para ser respeitado, respondeu Ibrahim. No final daquele mês, ele recebeu uma mensagem de Rebeca. Senhor Ibrahim, só queria dizer que a nova funcionária que eu treinei hoje disse que quer ser igual a mim. E eu só consegui ensinar porque um dia o senhor me deu um emprego. Obrigada. Ibrahim respondeu com poucas palavras: você merece. Continue. Era esse o ciclo que ele queria manter vivo. Um crescimento real, invisível aos holofotes, mas profundamente transformador. Na fachada do shopping, entre as vitrines coloridas e as promoções reluzentes, agora havia outra camada. Uma história que ninguém apagaria. E Ibrahim? Não se via como herói. Mas sim como alguém que, em vez de se calar, escolheu levantar e trazer muitos com ele. E aí, você gostou dessa história? Se ela te emocionou, te fez refletir ou abriu seus olhos para algo importante, então curta o vídeo, compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso, e claro, comenta aqui embaixo a palavra azul. Assim a gente vai saber que você ficou até o final e faz parte dos que não ignoram histórias que precisam ser contadas. Nos vemos na próxima.